E eu quero ministrar essa palavra para você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e o verso 17. Mateus capítulo 13, o verso 17, diz assim: E eis que uma voz do céu... 3. Falei 13? Não falei teimosos. Mateus 3, perdão, Mateus 3, verso 17, 3. Foi? Mateus 3, 17 diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Fecha os teus olhos mais um instante. Senhor, nós abrimos o nosso coração agora diante da Tua palavra, e que não seja apenas uma exposição das Escrituras, mas seja também carregado com vida, com unção, Senhor, com direção para o nosso espírito, palavras que têm o poder de transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração. Nós abrimos a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração agora para ouvir a sua voz, e que o Senhor tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Apesar de mim, apesar de nós, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Esse é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. Nessa ocasião, Jesus estava sendo batizado por João Batista no Jordão, quando o céu rasga, a pomba, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor, e o céu e a boca do Pai profere isso sobre ele. Esse é o meu filho amado, ele me agrada. Este é o meu filho amado se referia a Jesus naquele momento, mas este é o meu filho amado nessa ocasião em que estamos ministrando, se refere a você. Este é o meu filho, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor tem prazer na sua vida, é que você é filho e filha amada e eleita pelo Senhor para esse tempo. Agora, nós estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. Daqui a pouco nós vamos orar por você, pai, que está aqui no final. Mas uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e para a formação do nosso caráter, enquanto crianças, é exatamente a voz do pai. Eu não sei se você teve a ausência do teu pai biológico, mas se você teve, você vai concordar comigo a falta que isso te fez. A falta de ter um pai para balizar o teu destino, para apoiar você, para torcer por você, para impulsionar você com a voz, com a presença, com o afeto, isso faz toda a diferença na vida de uma criança. E aí a gente cresce trazendo os nossos traumas lá da infância, os nossos traumas mal resolvidos, e a maioria desses traumas tem a ver com a ausência familiar, seja pai e mãe, seja da voz que tem o poder de afirmar a nossa identidade. A voz do pai tem o poder de dizer quem é você. Tem o poder de afirmar o que você carrega, de afirmar a tua identidade. Por isso, hoje, que se comemora o Dia dos Pais, talvez a melhor coisa que você pode fazer como pai, você não precisa ser o mais rico, você não precisa ser o cara que sabe de tudo, o mais inteligente. Não. Você só precisa estar presente. Porque se você for um pai presente, que aconselha, que ama, que educa, que corrige, que está presente nas etapas da vida do seu filho, então você será o melhor pai do mundo. Amém? Amém. Agora, a voz do Pai, a voz que vem do céu, define a nossa identidade e o que carregamos. Mas em contrapartida, existem outras vozes de Gênesis a Apocalipse que tentam nos roubar da voz do Pai. Se a voz do Pai vem para afirmar a nossa identidade, quem nós somos, as outras vozes vêm para tentar nos confundir, nos distrair, nos roubar, nos ofender, nos amargurar, nos ferir e nos jogar uns contra os outros. E hoje eu quero, nessa primeira etapa, nesse primeiro culto,
fazer você discernir hoje que voz está conduzindo a sua vida. Que tipo de voz está ditando os seus passos e o que você está vivendo hoje. E a minha oração é que você perceba até o final desse ensino que o Senhor tem a voz clara, correta para ditar, para conduzir a sua vida. E que você discirna aquilo que não vem de Deus e coloque para fora da sua vida. Amém? A primeira voz que eu quero destacar, que eu quero trazer, são 4. E eu quero destacar a primeira voz para você hoje, para que você entenda. E talvez essa primeira voz não seja uma voz de distração, mas uma voz que vem para dizer algo que não está muito certo na tua vida. Que voz é essa? A voz na sarça. A voz na sarça ardente é a primeira voz que eu quero destacar hoje. Êxodo capítulo 3 e o verso 4. Êxodo capítulo 3 e o verso 4 é quando o Senhor está falando com Moisés. Diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O que está acontecendo é que Moisés, depois de ficar 40 anos no deserto, agora ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente ele está no meio do deserto e vê uma sarça pegar fogo. Era normal as sarças pegar fogo, mas elas se consumiam. Essa, de uma forma diferente, pegava fogo, mas não se consumia. Porque o que chama a atenção de Deus não é pegar fogo, é a constância do fogo, é o fogo que não se apaga. Então a sarça pegava fogo e não se consumia. Moisés teve curiosidade e pulou para dentro para ver. E como ele teve curiosidade, a voz falou do meio da sarça: Moisés, eu sou o Senhor que te chamo hoje como um libertador para você voltar da onde você saiu 40 anos atrás. Volta para o Egito, eu te envio debaixo de uma unção. Moisés aceitou de boa? Ó Senhor, amém. Foi assim? Não. Moisés retrucou Deus. Ele já tinha visto a sarça pegar fogo, a sarça não se consumia, agora ele está ouvindo uma voz do além, do meio da sarça, que ele sabia que era a voz do Eterno Todo-Poderoso. E mesmo o Senhor tendo falado com ele, você é meu escolhido, ele começa a inventar agora muitas desculpas para Deus. Senhor, sabe o que acontece? Eu não sei falar. Moisés, eu te capacito. Senhor, mas quem irá comigo? Moisés, diga que o eu sou vai com você. Eu sou o que sou. Mas, Senhor, eu não tenho habilidade. Moisés, pega esse cajado, joga no chão, transforma em serpente, volta a serpente a ser cajado, bota a mão no peito, a mão fica leprosa, bota no peito de novo, cura a mão. Moisés, eu garanto os milagres. Só vai. Mas, Senhor, não tem como, eu sou o menor, eu sou pequeno. Moisés começou a dar inúmeras desculpas para não viver o melhor de Deus naquela estação da vida dele. A ponto que acontece o seguinte, olha Êxodo agora, um capítulo para frente, 4:14. O que acontece? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão o levita o teu irmão? Até então Deus estava sendo um bom sanguíneo, bom de papo, conversando maneiro com Moisés. De repente ele ficou um bom melancólico, me irritou, já falei com você 3 vezes. E você está dando desculpa agora que você não quer ir. Eu já não disse que quem garante a promessa sou eu e não as habilidades do teu braço? Eu já não disse que você só precisa confiar na minha palavra e ter paciência de esperar? Então por que, Moisés, você continua dando desculpas para mim? Que não vai acontecer, que eu demoro, que tem que ser do seu jeito. Ou por que, Moisés, que você fica dando jeitinho? É óbvio que esse Moisés eu estou trocando pelo seu nome, para que você absorva melhor a ministração. A voz na sarça é a voz que vem para dizer para nós que não é na força do nosso braço, que não é do nosso jeito, que não é por força nem por violência, mas é por aquilo que Deus está falando. Se Deus está falando, uma ponte está sendo construída no meio da tempestade sobre as águas.
Mas se Deus não está falando, não tem o que você possa fazer. O problema é que nós tentamos fazer coisas que Deus não está falando. Que Deus não está direcionando. Inventamos direções. Não dependemos da voz do Senhor para ir. Ou ao contrário, às vezes Deus já falou e a gente fica acanhado, fica com medo, acha que não vai dar certo. Acaso Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Não. Se Deus falou, já é. Vai acontecer. Porque tudo que Deus fala, Ele mesmo cria as oportunidades necessárias para que aconteça aquilo que Ele falou. E disse Deus, haja luz e acabou. E se Deus disse que vai fazer, seja no teu casamento, na tua casa, na tua família, com os teus filhos, na tua empresa, nas tuas finanças, na tua saúde, se Deus falou, assim será. Amém. Aí você diz, não, essa palavra, isso aí seria bom para mim quando eu era novo convertido, pastor. Que palavra fraca. Palavra fraca? Então, por que você está ansioso? Por que você fica sem dormir? Por quê? As crises de ansiedade, as angústias, as amarguras sem explicação. Por quê? Se você confia tanto no que Deus falou. Se você tem tanta confiança assim, já sabe até o que eu vou pregar, por que tanta ansiedade? Tanto descontrole, tanta compra compulsiva, tanta coisa tentando preencher o vazio que só a voz de Deus é capaz de preencher. Por quê? Fala para mim. A primeira voz do meio da sarça vem dizer para nós, nos fazer um convite a voltar a um lugar. Que lugar? De depender de Deus. Agora, essa voz que está mandando Moisés a ir para um lugar, requer de nós obediência. Porque também não adianta dizer assim, ó, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor governe a minha vida. Será? Para que o Senhor seja o meu Senhor. Aí a gente coloca uma frase que não faz sentido de vez em quando Deus nos pede algumas coisas difíceis. Não, Senhor. Isso não. Mas não faz sentido não, Senhor, porque se Ele é Senhor, como você vai dizer não para Ele? Não tem como dizer não para o Senhor. Não faz sentido essa frase. Por isso a voz do meio da sarça vem para dizer para você aquilo que Salmo 127 já afirmou, em vão, é acordar cedo, dormir tarde, trabalhar o dia inteiro, suor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Do Senhor vem toda a provisão. Sabe o que precisamos hoje, querido? Voltar a depender da palavra. É óbvio, eu não estou falando contra você trabalhar, estudar, dar duro, lutar pelo teu futuro. Não, você não precisa caminhar na unção de preguiçoso, não precisa disso. Mas também viver por conta de mamon, numa agenda desenfreada, com a desculpa de que você está batalhando pelo teu futuro e não tem tempo para ouvir a Deus, também não é o caminho correto. Deus não vai te encher de tanta coisa, ao ponto de você não ter mais tempo para ouvi-lo. Não é Deus que está fazendo. Não adianta, puxa, eu tenho que me dedicar ao meu futuro, então por isso eu estou fazendo mais uma faculdade, trabalho o dia inteiro, estudo de noite, só que eu estou perdendo o meu casamento. Mas fazer o quê, né? A gente tem que sacrificar coisas para crescer. Mas vai sacrificar o casamento? Não, irmão, deixa de estudar, fique sem diploma, mas guarde o casamento. Sacrifique o que é certo, guarde aquilo que é precioso. Guarde a tua fé. Se tiver que perder alguma coisa, não seja a tua fé, não seja a tua casa, não seja os teus filhos, não seja o teu casamento. Perca dinheiro, perca amizade, perca coisas materiais, carro, casa, perca tudo que tiver que perder. Tem importância não. Só não perca o teu destino, que é a glória. Amém. Só não perca a tua família do teu lado. Aleluia. Só não perca aquilo que realmente importa, pelo amor de Deus. Guarda a fé, guarda o teu coração, guarda a voz do Senhor que um dia falou com você no meio da sarça. Em nome de Jesus, essa é a primeira voz. Agora, a segunda voz, e essa sim é um problema, é a voz da serpente. Porque a voz da serpente também tenta nos roubar. Gênesis capítulo 2, vai comigo por favor, e o verso 16.
Gênesis capítulo 2 e o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Participa comigo, não. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, olha o 3,14. 3,4, perdão. Então a serpente disse, logo depois de Deus falar. Veio a voz de Deus, agora vem a voz na... Então a serpente disse à mulher, é certo que não... que não morrerás. Meu Deus, Deus acabou de falar. Não coma, porque no dia em que comer, você vai morrer. Chega a serpente e diz, olha, você não vai morrer. Pode comer. Sabe o que é a voz da serpente? A voz da serpente, um espírito maligno, uma voz que vem para tentar nos fazer ultrapassar os limites que Deus estabeleceu para nós. Limites de proteção, limites de livramento, limites de santidade, limites que guardam a nossa fé e o nosso coração em Deus. Mas aí vem a voz da serpente, tentando nos fazer sempre ultrapassar esses limites. Sempre ir além. Sempre com a base do que não tem nada a ver. Você também pode, você também é filho de Deus. Não tem nada a ver. Ultrapassa esse limite que Deus estabeleceu, ele não vai ficar zangado, não. Você não vai morrer, não. Não vai dar nada de errado, não. Pode ir. Só que, na verdade, é voz de confusão. E qual é o problema da voz da serpente? É que, geralmente, essa voz vem para tentar te tirar do jardim que Deus te plantou. Deus te plantou no jardim, o Éden. É seu. Ele te deu governo lá. Troca jardim agora por áreas da tua vida, vai. Casamento, trabalho, ministério, igreja. O jardim é belo, mas a voz da serpente chega para tentar te arrancar de lá. E sabe como que ela faz para te tirar do jardim que Deus te deu? Olha o que aconteceu com Eva. A serpente fala no ouvidinho dela e ela vai lá e come do fruto. Quando ela come, os olhos se... Então a voz da serpente faz abrir os... Quando ela abre os olhos, ela vê problema no jardim. Sempre esteve lá, mas agora ela está com os olhos abertos, não para o Senhor, mas para o problema, porque ela ouviu a serpente. O ministério sempre foi bom, mas também sempre teve problema. O que acontece é que o tempo passa, a gente começa a ouvir a serpente e agora a gente só vê problema. Não, sempre teve problema. Só que no começo você estava mais quebrantado e cheio de Deus, agora você está cético. Está ouvindo gente errada, está ouvindo a serpente. E agora tem problema em tudo quanto é lugar. E agora não presta. Não, o casamento sempre foi bom, mas também sempre teve as suas dificuldades. Só que possa ser que você está num período que você está ouvindo mais a serpente do que a Deus. E geralmente a serpente fala onde Adão cala. Onde alguém deixa de exercer o sacerdócio, a autoridade, então a serpente começa a encher o ambiente. Com espírito de confusão, com maledicência, com fofoca, com coisas vergonhosas. Atitudes que você não cometia quando você estava temente a Deus. Mas agora está dando atenção à voz da serpente. Pastor, como saber que eu estou dando atenção à voz da serpente? Quando Eva deu atenção à voz da serpente e come do fruto, ela vê problema, mas o passo que ela dá a seguinte é esse. Ela se esconde. A prova para mim e para você de que você está dando atenção à voz da serpente, é que depois de você ouvir a serpente, você tem que se esconder. Porque o que você fez é vergonhoso. Exemplo. Se você tem o teu celular hoje, que ninguém pode ver, é senha para tudo quanto é lado, por que ninguém pode ver? Talvez o teu celular é a voz da serpente. Há um tempo atrás eu tive que lidar com coisas aqui na igreja, por exemplo. Um exemplo, tá? Pessoas que criaram um grupo na igreja e dizem, mas não deixa o pastor saber, não. Mas por que eu não posso saber?
Eu sou o pastor da casa, por que eu não posso saber? Reuniões secretas. Que serpente é essa que está tentando falar? Ou então, não, vamos para dentro da tua casa agora, para ficar mais leve. Não, mas não deixa meu marido saber, não. Não deixa minha mulher saber, não. Que isso? A serpente ama um segredinho. Ama uma coisa que ninguém pode saber. E sabe como ela fala? Ela fala assim, eu confio em você. Eu tenho tanta confiança em você, eu sei que você não vai falar para ninguém. Espírito do Satanás. Disfarçado, mas é assim que Satanás entra no meio da igreja, da sua família, do seu casamento. E sabe o que está acontecendo? Para vencer esse espírito da serpente, a voz da serpente, o povo de Deus precisa de Bíblia, palavra. Por quê? Eva não guardou o que Deus havia falado. Não comerás, porque no dia que comer você vai morrer. A serpente chega, você não vai morrer coisa nenhuma. Deus falou isso? Deus falou para não comer e nem tocar. Olha, aumenta. Só que quem aumenta também diminui. Não guardou na íntegra o que Deus falou. Qual é o problema? Por que o povo está sendo levado pela voz da serpente? Porque não tem tempo para a Bíblia. Não tem tempo para a sã doutrina da palavra de Deus. Aí tem crente que diz, essa semana eu fiquei tão cheio de Deus, assisti 30 pregação no YouTube. Não, você não foi cheio de Deus, você ouviu um homem ensinando. Isso é bom, lá para a igreja dele. Mas não teve meia hora para ler a tua Bíblia? Para se encher da tua Bíblia, palavra, irmão, escrita, palavra lida, interpretada pelo teu cérebro, por você mesmo, o que Deus falou comigo hoje no meu devocional. Está faltando isso no meio da igreja. Está faltando vida devocional, está faltando leitura da palavra. E não use, por favor, para mim a desculpa de quê? Pastor, mas eu não sou dado muita leitura não, é meu jeito mesmo. Mas o que precisar de mim para a obra, eu estou aí. Para! O que nós precisamos de você na obra é que você seja salvo. É que você tenha o teu caráter transformado. Se puder financiar a obra, amém, financia. Mas isso é o de menos, irmão. Ofertas é bom, mas é o de menos. Agora, muda a tua vida pela palavra. Pastor, mas eu não tenho costume de ler. Mas você está com 40 anos na cara, né? 50? 60? Vai morrer sem costume de ler? Não pode? Você pode começar sem o costume. Mas você precisa esmurrar sua carne, disciplinar você mesmo. E dizer, hoje, carne, você vai sentar e você vai ler. Mas eu não entendi nada. Lê sem entender. Lê. Entendi nada, lê de novo. Lê. Uma hora vai virar uma chave na tua mente. Uma hora você está lendo, meu Deus do céu, já viu? A gente começa a ler, bate um speed de sono. Cabeça perto, Jesus. Está com insônia, vai ler Bíblia. Lê Bíblia, pega a ler Bíblia. Lê um capítulo, já está... Lê Bíblia. Dá sono, porque o diabo quer te roubar da palavra. É a serpente, sabe o sono que dá? Posso te contar um segredo? Serpente, o sono que dá é a serpente no teu ouvido. Te fazendo ter sono para roubar você do ensino da palavra. Irmão, mas lê, insiste. Pode ser que agora você não está entendendo. Semana que vem vai continuar sem entender nada. Mas uma hora você vai pegar a palavra e aquilo vai saltar como fogo para dentro do teu coração. Uma hora, meu Deus, o Senhor vai falar com você de uma forma tão clara pela palavra que você não vai ficar por aí, perdido, sem direção, sem saber o que Deus está falando agora. Por favor, ame a sua palavra, ame a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, tenha tempo com a sua Bíblia, não seja enganado. Por favor, qualquer pessoa que pisa num evento, num altar desses aí da vida, que dá meia dúzia de profecia, você igual uma criança chorona vai atrás. É só profetizar meia dúzia de coisas, revelar teu CPF que você está acreditando. Demônio também revela as coisas. Kundalini, espírito do inferno, também tem palavra de conhecimento. Larga de ser bobo. Está na hora de você ser um crente completo, convertido, alinhado, caráter restaurado, estudado, bíblico.
bíblico, transformado pela palavra de Deus. A única forma de combater essa voz da serpente é se apegando à verdade da palavra. Um tempo atrás, o FBI foi chamado no Brasil para ensinar a nossa polícia, a Polícia Federal, a identificar dólares falsos. Não sei se você viu isso. E eles passaram aqui uma semana treinando a nossa polícia a identificar cédulas de dólar falso. Então eles pegaram os dólares verdadeiros e colocaram os nossos policiais durante uma semana para estudar os dólares verdadeiros. No final, um dos policiais questionou, mas cadê os dólares falsos? A gente não vai estudá-los? E o FBI informou, não precisa. Você precisa ser perito com a verdade. Porque a hora que passar alguma coisa falsa na tua mão, você vai saber identificar o que é falso. Não te preocupa com a mentira, te preocupa em se encher com a verdade do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, você precisa de Bíblia. Você precisa ter uma vida programada de leitura da palavra. Você tem tempo, nem que seja. Existe um livro na Bíblia aqui no meio, chamado Provérbios, 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. Você que é novo convertido, você pode acordar meia hora mais cedo e ler o Provérbios do dia, que legal, Jesus vai falar com você. Agora, você que já tem mais de 2 anos de caminhada, Provérbios do dia não sustenta mais, meu amado. Vamos querer umas cartas de Paulo? Vamos querer um Atos dos Apóstolos? Vamos querer um Mateus, Marcos, Lucas, João? Um Apocalipse? Eita! Vamos querer um Antigo Testamento? Vamos querer estudar a palavra de Deus? Porque você não pode ser um crente fraco de Bíblia, senão o diabo te lambe, te leva embora. Aleluia. Aleluia. Ame a sua Bíblia. Somente ela vai te ajudar a vencer a voz da serpente. Então, como que eu sei que eu estou caindo na voz da serpente? Veja se você está tendo que se esconder de alguém. Se você está tendo que se esconder de Deus. Se você está tendo que se esconder do seu pastor. Se você está tendo que se esconder do seu líder. Se você está tendo que se esconder da sua mulher. Se você está tendo que se esconder do seu marido. Se você está tendo que se esconder de alguém. Ou se você está se sabotando por dentro, porque tem gente que sabe interpretar muito bem. Bota máscara, tá tudo bem, querido. E não tá bem coisa nenhuma. Sai da voz da serpente hoje. Bota para fora da tua vida hoje. Hoje. Aí a voz da serpente, ela quer te arrancar do jardim que Deus te... Porque ela não pode arrancar você de lá. Ela tem que fazer você sair. E ela faz isso colocando os teus olhos na atenção no problema. A tempestade sempre esteve. O vento sempre esteve, o problema sempre esteve, mas ela faz questão de colocar os teus olhos no problema, na tribulação, na dificuldade, no que está dando errado. Ela ama focar nas coisas que estão dando errado e não nas coisas que estão dando certo. Um tempo atrás eu lidei agora com outro caso, uma pessoa que chegou para mim e disse, foi com muito carinho, mas uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu queria caminhar em outra igreja, estou aqui para me despedir, para te abraçar, agradecer por tudo, mas eu preciso ir para uma igreja menor. Porque na igreja menor, eu acredito que eu vou ter mais acesso, mais oportunidade, aqui é muita gente, a gente mal consegue se abraçar no final do culto, eu preciso ir para uma igreja menor. E sempre, irmão, que eu vou despedir de alguém, sempre é com muito carinho, com um abraço, com oração, mas dessa vez eu disse, posso te fazer uma pergunta antes de você ir? Disse, claro, pastor. A irmã está indo para uma igreja menor para ter mais acesso. Mas quando a igreja lá crescer, você vai embora também de lá? Não, porque lá a igreja está pequena por enquanto. E quando ela crescer, você também vai pular de galho em galho, de igreja em igreja? Eu falei com amor. Mas como assim? Olha o que você está falando, irmã. Usa a inteligência. Aqui o acesso é difícil porque tem mais de 100 pessoas. A igreja lá tem 50. Aí o acesso é melhor. E quando lá passar de 100, então você vai embora. Você não vai ter raiz nunca em lugar nenhum. Você não vai ter propósito e família, anel no dedo, nunca. Que isso? É a voz da serpente. Então a gente não caminha num lugar, numa igreja, porque ela é cômoda. A gente caminha numa igreja porque ela é perto da Bíblia. Porque ela tem doutrina sã, sarada, ela tem pregação sadia. Não, irmão, as coisas estão erradas.
A gente não caminha por comodidade. A gente não caminha porque as coisas são legais lá na igreja. Então eu vou para lá. Não importa se o pastor lá é ladrão, adúltero, mulherengo. Não importa. Importa que ele tomou café comigo. É um fofo. O resto não importa. Eu sou cúmplice até dele. Eu vou pro inferno com ele. Você está rindo, mas é sério. Você está rindo, mas você conhece alguém que já fez isso. Não caminhe por comodidade, caminhe por propósito. Agora, óbvio, se a voz do Senhor disse: meu filho, minha filha, eu estou te plantando em outro ministério. A voz do Senhor falou. Amém. Está tudo certo. Agora, por comodidade, não, irmão. É igual a pessoa que diz: não, eu vou mudar para aquela igreja porque ela é perto da minha casa, aqui é muito longe. Oi! E aí você já viu esse meme na internet: não caminhe numa igreja perto da sua casa, caminhe numa igreja perto da sua Bíblia. Tudo bem até aqui? Amém. Então a voz da serpente quer te roubar do jardim que Deus tem para você. Veja se hoje as confusões que está tendo na tua casa é porque talvez você parou de ouvir a voz do pai e está ouvindo a voz da serpente. A confusão no trabalho, talvez você está ouvindo pessoas sendo usadas pela voz da serpente. A confusão na igreja, na videira, no ministério. Veja se não tem voz da serpente querendo fazer, escondendo as coisas, fofoca, as maledicências. Irmão, você é uma pessoa madura. Está na hora de resolver os BOs. Aleluia. Aleluia. Terceira voz que eu quero destacar é a voz da jumenta. É importante a voz da jumenta. De vez em quando você ouve um jumento em casa. Vamos aqui. Números. Do 22 ao 24. Meu Deus, se comporta, Giovanni. Está acontecendo um episódio ali. O que está acontecendo? Balaão. Números do 22 a 24, ok? Balaão vai orar. É Balaão? É Balaão. Balaão vai orar a Deus. E diz: Senhor, é para eu ir contra aquele povo, profetizar e contra ele e falar. É para eu ir, Senhor? E Deus diz o que para Balaão? Não vá. Só que aí um outro camarada chamado Balaque aumenta o valor para Balaão vir profetizar. Quando Balaque aumenta o valor, o que Balaão faz? Vai orar de novo. Deus, tem certeza? Você está rindo, mas a gente já fez isso. Não por dinheiro, mas talvez por relacionamento. Deus disse que não é a pessoa, mas porque você está apaixonado. Deus. Calma, eu vou te pegar. Calma aí. Jesus vai pegar você, vamos lá. Aí aumenta o salário. Deus, tem certeza? Deus diz: não vá. Balaque faz o quê? Segunda vez, ele aumenta. Eu estou dobrando, hein? O que Balaão faz? Deus, eu quero interceder na tua presença. Eu quero jejuar, eu quero levantar um altar, Senhor, de súplica. É para eu ir, Senhor? Não vá. Balaque, pela terceira vez, ele triplica. Ele diz: se você vier, eu te pago 3 vezes mais. Aí ele fica doido. Senhor, em tua santíssima presença, ó eterno Deus, eu quero suplicar que o Senhor libere esta porta, libere esse acesso, libere esse relacionamento, libere essa bênção. Senhor, sobe no monte, faz propósito, jejua 40 dias. Faz um monte de coisa. Sabe o que Deus fala? Vai. Pode ir. Aí ele sai comemorando. Deus me liberou. Achando que foi abençoado. Deus falou para eu ir, aleluia. Ele pega a jumentinha, monta na jumentinha e vai, caminho afora. Quando chega no meio do caminho que tem uma fenda para a jumentinha passar, quando ela vai passar, ela desvia e não passa. Balaão diz: o que aconteceu com essa jumenta?
puxa, traz ela de volta, esse é o caminho, ela não passa. E de novo, e puxa, e a jumenta não passa. E mais uma vez, não. Chegou, ele se estressou, começou a bater na jumenta. A chicotear. E bate, e a jumenta não passa, e bate de novo, e ela não passa. Por fim, a jumenta falou. O que eu tenho contigo? Por que você está me batendo? Por que você está me espancando? O mais doido não é a jumenta falar, é Balaão responder. Balaão responde a jumenta. É mais louco isso do que qualquer coisa. Ele diz, sua jumenta, você não está vendo que o caminho é para lá? Você não quer passar? Ele diz, mas eu sou jumenta maneira, eu nunca fiz nada contra você. Você não está vendo que o anjo está ali na frente? Um anjo do Senhor com a espada desembainhada, pronto para matar os dois. E a jumenta estava tentando livrar ele da morte. E ela que é errada. Coitada da jumenta. A jumenta viu aquilo que um profeta cego não estava enxergando mais. A jumenta conseguiu ver o espiritual, porque o cara estava com seu coração cheio de ambição. A voz da jumenta é a voz da teimosia. É a voz que vem quando você está insistindo numa coisa que Deus já te deu todos os sinais do mundo que não é. Que não é. Já usou irmão, irmã, profeta, louvor, já usou de pessoas desconhecidas, versículos, já falou com você, mas você insiste em dizer, mas eu sinto no meu coração. Eu sinto. Irmão, você pode sentir várias coisas. Você pode sentir dor de barriga, cheiro de chulé, mal-estar. Mas para de sentir uma coisa que Deus não falou. Larga de ser doido. Aí a voz da jumenta vai ter que falar com você. Você não está vendo? Deus disse, tá bom, Balaão, já que você está orando tanto, já que você está insistindo tanto em achar que do teu jeito é melhor, vai. Não ache que só porque Deus disse vai, ele foi. Por isso, aprenda a orar como Moisés orava. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. É ruim, hein? Foi o que Deus falou com Moisés também. Vai, Moisés. Eu abençoarei você e esse povo. Pode ir. Moisés disse, negativo. Se a tua presença não for, eu não saio daqui. Aí Deus disse, tá bom, Moisés, eu irei com você. Agora Balaão não, Deus disse, vai, tá bom, vou ter meu lucro. Ambicioso. Ambição. E você sabe qual é o pior castigo para o teimoso? Dar para ele aquilo que ele quer. Ele é tão teimoso, tão ambicioso, ele enche tanto a paciência de Deus que o pior castigo para ele vai ser dar para ele o que ele está pedindo. Deus disse, não tenho essa porta para você, mas eu quero, igual criança cheia de birra, mas eu quero essa porta, Senhor. Não, meu filho, eu tenho algo melhor, mas eu quero. Então tá bom, então toma, é sua. Você não quer o meu conselho? Tá tudo bem, pode ir, faz o que você achar melhor. Não olhe para o lado agora. Respire devagar. Vou te fazer uma pergunta. Você já foi um jumento? Você já foi teimoso? Você já foi tão ambicioso que quebrou a cara? Responde por dentro. Você já quebrou a cara com alguma situação que você jurava para você mesmo que ia dar boa e no final não foi nada aquilo que você pensava? Então, olhe para mim. Você já aprendeu com o seu erro que é melhor ouvir a Deus, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Porque o não que Deus diz hoje para você, Ele está te livrando de tormentas e tribulações que você não faz nem ideia. Você achou que ia ganhar mais, você achou que ia estar melhor de vida. Mas Deus está te livrando de cada BO, de cada situação, porque Ele, como um bom pai, ama você. Aleluia.
gentilmente, uma cotovelada de leve em quem está do teu lado e diga: não seja um jumento. E eu quero terminar falando da última voz, da quarta voz. A voz que começamos o culto a falar dela, que abrimos o culto a falar, Mateus 3,17, a última voz é a voz do Pai. A voz do Pai que vem para definir a nossa identidade. A voz do Pai que vem para afirmar quem nós somos de verdade. Porque você não sabe, ouça-me, você não sabe quem você é. Você precisa ouvir de um Pai. Isso é muito poderoso. Você só saberá quem você é de verdade o dia em que você ouvir de um Pai. Um Pai pode balizar você. Um Pai pode trazer alinhamento para você. Eu morri de rir hoje com os stories que o Michael fez para você. Michael fez: você é meu alinhamento, meu balanceamento. Morri de rir. Um Pai pode trazer alinhamento para a tua vida. Um Pai pode trazer destino para a tua vida. Você precisa ouvir da boca de um Pai quem você é. A gente não sabe. Nós nascemos no mundo onde jaz o perdidos. Até que uma voz vinda do Pai diz: você é meu filho, você é minha filha. Tu não é o que os coleguinhas da escola falou. Tu não é o que o bullying, a zoeira aí da vida disse que você era. Tu não é o que os treteiros amigos aí do lixo da vida disse que você era. Tu não é nada disso. Tu não é o que o diabo rotulou você. Tu não é Jacó. Eu te conheço pelo teu nome, tu é Israel. Um pai pode dizer quem é você. Nem você sabe quem você é até ouvir de um pai. Você se julga, você se acha alguma coisa. Tem gente que se acha de menos, que se coloca, sabe? O vice-treco do subtroço. Se acha que nem existe. Ó céus, ó terra, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém gosta de mim, não sei nem por que eu estou vivo. Tem outros que se acham um pouquinho mais, né? Eu sou tão legal. Nada tem graça se eu não for. Tem gente que se acha demais, tem gente que se acha de menos. Mas na verdade, quem sabe quem você é somente uma pessoa, o Pai. Você é meu filho amado. E sabe o que eu aprendo com isso? Quando o Pai disse para Jesus: você é meu filho amado, você me agrada. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha transformado água em vinho. Jesus não tinha curado nenhum paralítico. Jesus não tinha multiplicado os pães. Jesus não tinha visitado a viúva, o órfão. Jesus não tinha nem ministério ainda. Quando o Pai disse que ele era amado e que o agradava. Sabe o que eu aprendo com isso? O Pai não celebra somente o que você faz, o teu serviço, o teu ministério. Ele celebra quem você é. Você é meu filho amado. Você me agrada. Eu te amo. Você não precisa ficar tentando provar para mim alguma coisa através do teu trabalho, através do teu serviço. Isso vem depois. Se entregar na igreja, no ministério, pregar, fazer, acontecer, isso vem depois. Mas primeiro começa com a sua identidade. Primeiro você precisa descobrir a sua identidade e depois a missão vem como consequência. Agora, terrível coisa é quando você descobre a missão antes da identidade. Alguém com uma missão poderosa, sem uma identidade curada, meu Deus, vai machucar pessoas. Mas alguém que tem primeiro a identidade do Pai, o caráter afirmado pelo Pai, ele não vai precisar provar mais nada para ninguém. Ele também não vai precisar da aprovação de ninguém. Ele não vai ficar preso na ofensa, na crítica e nos elogios de ninguém. Ele está pronto para servir pessoas. Ele está pronto para a missão. Primeiro você precisa ouvir da boca do Pai a sua identidade. E logo em seguida ele tem a missão para a tua vida. A voz do Pai é que traz destino para a tua casa. É que traz destino para o teu casamento. Sabe o que eu sinto hoje, nessa noite? Alguns de nós precisamos ouvir novamente a voz do Pai. Não é que você não ouviu,
é que talvez o tempo passou e as outras 3 vozes tentou tomar conta. A força do teu braço, as ambições da vida, a voz da serpente tentando trazer maledicência, fofoca, vergonha. Não é que você não ouviu a voz do Pai, é que talvez ela esteja aí dentro, mas com um volume bem baixinho. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Ele quer diminuir as outras vozes e Ele quer aumentar o volume da voz do Pai. Até que você ouça somente a voz do Pai, a voz dele. O Espírito Santo vai fazer isso nessa noite. Guarda as suas coisas, por favor. Fecha os teus olhos. Fale alguma coisa para Deus que você achar interessante. Fale alguma coisa para o Senhor que você achar válido depois dessa palavra. Fala aí no teu lugar. Te preocupa quem está do teu lado, não. Fique em paz. Enquanto você está orando, os diáconos podem trazer a Santa Ceia. Alguns minutos para você orar. O que você entendeu? Qual voz está balizando a sua vida? De qual voz você precisa diminuir o volume hoje? Você precisa diminuir o volume da voz da serpente? O volume da voz da jumenta, da teimosia? O volume da voz da sarça? E essa voz é boa, mas ela vem para dizer que você está perdendo muito tempo com a força do seu braço. Sou eu quem te envia, Moisés. Sou eu quem te chamo, Moisés. Sou eu que faço uma obra, Moisés. Sou eu, não é você. Para de me prometer que você vai mudar. E ouça as minhas promessas de que eu vou mudar você. Vamos lá. Fale alguma coisa que você achar que precisa falar nesses minutos finais de culto. Você tem 3 minutos enquanto os instrumentos estão ministrando. 3 minutos, vai lá.